Olá, estou aqui para iniciarmos o nosso primeiro podcast pela LT, o LT Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa ter a oportunidade de compartilhar com vocês um conteúdo riquíssimo que vai fazer muita diferença na sua vida. Eu sou a Lorena Carla, sou fisioterapeuta, sou idealizadora da Faculdade CEAF e da LC Educacional. Sejam todos muito bem-vindos e é um prazer imenso receber nesse primeiro podcast da LC Educacional o professor Adgildo dos Santos Pereira. E nós iremos conversar nesse podcast sobre habilitação e qualificação do fisioterapeuta na urgência e emergência. Onde nós estamos? O professor Adgildo, ele é fisioterapeuta, mestre em bioengenharia, pós-graduado em ortopedia e traumatologia, pós-graduado em atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, especialista profissional em fisioterapia esportiva pelo COFITO, SONAF, instrutor HSI nível 4. Professora Adgildo, explica pra gente o que seria esse nível 4. Bom, Seja bem-vindo. Lorena, obrigado pelo convite, por estar nesse primeiro podcast na LC. Uma honra te Estou receber aqui aqui. emocionado e feliz. Sou muito, né, eu gosto, adepto dessa questão da gente levar as informações da melhor forma possível. E podcast agora é uma forma fácil, uma forma agradável de ouvir. Obrigado. Sou fisioterapeuta, né, como você falou, e fiz vários cursos de primeiros socorros para ajudar alguém. Ó, tá precisando de ajuda, eu sei fazer um primeiro socorro. E fui buscar capacitação de instrutor em primeiros socorros. Esse nível 4 HSI é uma instituição internacional que ela certifica as pessoas a ensinarem primeiros socorros e vai do nível 1 ao 4, aonde o 1, por exemplo, é como desengasgar um bebê, como usar o oxigênio. E o nível 4 é o nível máximo, é o nível que você ensina desde como desengasgar um bebê até o suporte avançado em cardiologia, suporte avançado em pediatria, atendimento de emergências médicas em áreas remotas, que a gente chama trilha. Então, assim, hoje é o nível que a gente tem. Então, eu fui buscar esse máximo aí. Hoje eu sou o máximo nessa capacitação de atendimento para poder ensinar as pessoas, né? Instrutor também dos cursos de BLS, ACLS, PALMES, professor com muita honra na Faculdade CEAF, ministrando essa disciplina que é realmente diferenciada em todos os nossos cursos de especialização. É uma honra e eu acho que é um grande diferencial, professora Dildo, para os nossos alunos. O que você me fala sobre isso? Olha, Lorena, eu viajo muito pelo Brasil dando curso para instituições públicas e privadas, né? Já dei curso para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU, empresas de rodovia, aeroportos e para algumas faculdades. E assim, eu vou falar em nome aqui da CEAF, né? Desculpa que é a única faculdade no Brasil que teve a preocupação, você fala para os nossos alunos, falou, olha, eu vou rasgar uma seda. É a única faculdade que teve a preocupação de falar assim, eu vou trazer essa capacitação dentro da formação da pós-graduação para ele, em ele aprender o conteúdo para a realidade dele. E interessante que nós temos vários cursos da fisioterapia, entre outros cursos, como a gente está conversando, que vocês têm para a área de educação física, para a área de gestão, todos esses, né, esses cursos, não só da fisioterapia, também traz para eles esse conhecimento. Então, eu acho que a importância para o aluno aprender, mas não para a vida profissional, mas até para a vida familiar dele, e ele levar isso, né, para ele, é importante. Hoje mesmo, os alunos falaram para mim, professor, eu vou ensinar isso para o meu pai, vou ensinar para minha mãe. Que Eu fiquei legal. até emocionado que uma aluna pediu para alguém filmar ela desengasgando o bebê, o boneco. Ela pediu para eu corrigir, eu corrigi. Eu falei, professor, eu vou postar para toda a minha família. Eu vou mandar nos grupos de WhatsApp Olha como só que desengasgar. riqueza, né? Um conteúdo que Interessante, acaba né? sendo Sim, compartilhado e auxiliando várias outras pessoas, como você falou, não sim. só a vida do profissional, mas também dos A familiares. gente não tem a cultura, né, Lorena? A gente, enquanto em outros países as crianças aprendem na escola primeiros socorros, a gente não tem a cultura no Brasil da prevenção, muito menos do primeiro socorro. Infelizmente, é aquela frase, parece que a gente só dá o valor ou entende quando a gente passa por uma situação dessa, né? Exatamente, uma situação extremamente desesperadora quando eu não tenho conhecimento, porque Sim. o minuto faz uma diferença incrível para essa pessoa que está aí com alguma dificuldade, por exemplo, na via aérea, ou está aí diante de uma parada, né, respiratória ou Sim, cardiorrespiratória. sim. Eu sempre comento, existe um site público que chama cardiômetro.com, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Quem está nos ouvindo, se colocar agora no celular cardiômetro.com.br, vai aparecer um contador que ele fica mostrando quantas pessoas morreram no ano, no mês e no dia de parada cardiorrespiratória por não ter uma pessoa para fazer a identificação, chamar a emergência e começar as compressões torácicas. Olha isso. Meu Deus, isso é muito sério, Bebês, isso é muito crianças. Eu grave. sempre começo a aula mostrando isso para os alunos. Falo, gente, a ideia desse cardiômetro é convencer os brasileiros que eles precisam entender a importância de ligar para o número de emergência, comprimir o tórax, saber compartilhar isso aí. É claro que o melhor seria a prevenção com os hábitos de saúde. E eu Exatamente. brinco com o aluno, como aqui é a aula de emergência, vamos para o primeiro socorro. Mas as pessoas não têm essa noção que a cada minuto que se passa, eu perco 10% da chance de salvar. Meu Agora, Deus. se eu tenho alguém que escuta, por exemplo, esse podcast, deixa eu entender como é que eu faço um atendimento. Eu passo a não perder mais 10, mas perder 2%. Olha a diferença. Meu Deus, é muito sério, né? Se o Nós temos que SAMU... realmente conscientizar toda a Sim, população em relação à importância de buscar esse conhecimento, de treinar, porque isso é um treino, né? É uma habilidade que sim, precisa ser realmente praticada. sim. Se a gente olhar, eu falo assim, o SAMU e o bombeiro, ele tem um tempo-resposta, mas mesmo que se ele levar 10 minutos, se você não fez nada, não vai adiantar ele chegar. Olha a diferença. Hoje o corpo de bombeiros, o SAMU, ele tenta auxiliar por telefone, e você vê, a gente mesmo estava conversando semana passada, ou retrasada, a ideia da gente levar isso para a população, para a comunidade, de forma de Exatamente. educação em saúde, né? Não, para as Para as escolas e para os escolas. ambientes também Sim, públicos, né? Se a gente for parar para pensar, as pessoas sim. não têm o mínimo de treinamento, de consciência do que fazer. Não. E como você falou, até para onde ligar. Olha a seriedade. Sim, o nosso tema está aqui, qualificação do fisioterapeuta, mas nós vamos ver que não é só para o fisioterapeuta. Exatamente. E nesse podcast, assim, eu queria deixar uma situação exemplo. Eu comentei hoje com meus alunos, semana passada. Meu filho tem 5 anos de idade e ele sabe primeiros socorros, ele sabe fazer os procedimentos. E semana passada nós estávamos no shopping em São Paulo, eu e ele, e num brinquedo, e aconteceu um acidente no brinquedo, não deu para eu ver o acidente, e foi dentro da área do meu filho, e eu estava aqui, não dá para ver, num posto. Meu filho veio correndo, pai, socorro, precisa de ajuda, vem ajudar, pega a Olha bolsa. isso. Aí eu peguei a bolsa, que ele sabe que eu ando com a bolsa, e fomos. Chegou lá, ele, pai, vem a menininha com uma fratura no cotovelo, Nossa, chorando, com super 4 dolorido. anos. E por que que eu tô comentando isso, Lorena? Olha, você falou da importância. O meu filho pedindo para ajudar, o pai veio e falou assim: Você vai me ajudar? Eu falei: Vou ajudar, fique tranquilo. Chamamos os bombeiros do shopping. Uma mulher aponta para uma criança de uns 9 anos de idade e grita: foi ele que causou isso. Ele pulou em cima do bracinho dela. Quando ela falou isso, essa criança entrou em choque, começou a chorar. E essa criança era o priminho dela. Meu Você- Deus. A criança que eu estava ajudando, ela nem estava chorando pela fratura, ela estava chorando pelo susto. E, de repente, essa mulher sumiu e nós estávamos com 2 vítimas. A menina chorando com o cotovelo fraturado e o menino entrou num estado de choque. Eu contei hoje para os alunos. E eu precisando dar apoio para a família desse menino que estava em estado de choque. Falei, pessoal, precisamos levar até um hospital porque ele precisa de atendimento. E você vê, as pessoas às vezes elas ficam Não agressivas sabe nem como se se comportar. comportar. Olha só, Eu, gente. todo mundo pedindo socorro e era só uma É, luxação. Só que assim, quando é com o nosso filho, quando é com o nosso exatamente. filho, Dá um então desespero, você vê né? como que é a situação, né? Até de controle, né? De como que a gente Controle, deve como se posicionar. Porque muitas vezes numa situação dessa, as pessoas ficam correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E isso, cada minuto é muito precioso. Então nós temos que ter preciosíssimo. essa consciência de Sim, realmente termos o conhecimento e direcionarmos para, nesse momento aí, uma liderança, né? De sim, isso, conduzir, isso. porque senão as pessoas mais Foi, atrapalham do que ajudam foi, nesse desespero eu aí. acabei que tomando mais a Uhum. liderança e quando foi, se resolveu tudo. Os bombeiros fizeram um ótimo atendimento, mas assim, ia acalmar, afastar as pessoas. Meu filho queria ajudar com 5 Imagino, anos. imagino. Papai, papai. Eu falei, calma, Gustavo, nós vamos ajudar, mas É, você tem nesse que ficar momento calma. melhor Espera é um pouquinho. Tá bom, eu é, espero. tem que esperar. Adildo, o que que é na prática, assim, para a gente entender melhor, para nossa audiência também, o conceito de urgência e emergência, para a gente diferenciar? Vamos começar por Isso, aí. vamos lá, né? É, a urgência
é aquela situação que a pessoa não tem risco iminente de morrer na primeira hora. É uma pessoa que teve uma Como esse caso, a fratura, fratura de uma cotovelo. luxação. Calma, se eu, talvez eu tive um entorse, talvez eu vou ligar para o SAMU não vai dar uma prioridade devido a toda uma lista que ele tem. É uma situação que o SAMU vai falar, olha, põe no carro, leva até um hospital. Então é uma situação que dá para você aguardar o resgate chegar. Ele pode demorar uma meia hora, 40 minutos, porque está dentro de um tempo-resposta. Não representa um risco de morte. Isso, ponto. Uhum. Já a emergência não. Eu tenho risco nos primeiros segundos, até 12 minutos. Por exemplo, a parada cardíaca, um desmaio, eu posso ter obstrução das vias Síncope. aéreas, um engasgo, uma síncope. Uhum. E aí entra assim, nós profissionais de saúde, não importa, não é só o fisioterapeuta como a gente está colocando aqui. Nós temos situações, esse menino tem entrado em pânico na hora, é uma urgência. Eu tenho que entrar com intervenções de conversar, acalmar, uma dor de cabeça, uma queda que é onde eu fico com uma dor no corpo e eu não me mexo ali. São situações que ficam mais fáceis, mas já a emergência, que infelizmente nós temos pessoas que têm risco de ter a parada cardiorrespiratória ou os casos de afogamento, aqui eu tenho que estar muito mais preparado, não sendo só fisioterapeuta, para dar a melhor intervenção ali. Eu acho que isso é importante para entender esse conceito, porque quando a gente olha para o SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele Urgência. tem um tempo resposta para atender. Sabemos que ele atende emergência, mas no primeiro momento a população poderia ajudar. O Olha isso. profissional ali na clínica, É na essa academia. primeira abordagem já vai Isso, fazer toda a diferença. isso. Né? Eu tenho um Impressionante. professor de educação física que está na academia, está na escola, ou um professor, o pai. É você que vai dar. Uma secretária, uma recepcionista dentro de um prédio, dentro de uma faculdade. Você Imagino. vai dar o primeiro atendimento até o SAMU chegar, E ter né? todo um checklist disso, né, porque Sim, tem um passo a passo. E esse sim. conhecimento, como você falou, ele tem que, ser entendido como algo que vai fazer diferença. E não só, Isso, por exemplo, para o profissional da saúde, mas para uma recepcionista, para um isso, cuidador, porque pode acontecer quando a gente menos espera. isso. Imagina, você está contando aí desse episódio no shopping, eu me lembrei, assim que eu me casei, nós fomos para uma cidade aqui perto, Pirinópolis. Foi eu, a família do meu esposo e meu sogro, ele ficou sem se alimentar. E nós passamos para o outro lado da cachoeira. Quando a gente passou para o outro lado e assim, muito difícil o acesso, meu sogro desmaiou. A Nossa, Dito foi desesperador. Nós tivemos que passar ele, colocar ele numa boia e passar. E ninguém sabia dar esse. nossa. Então foi. Eu pensei que meu sogro estava morrendo, na verdade, eu pensei que ele estava infartando e não era. Então foi uma experiência desesperadora em todos os sentidos. Primeiro, pelo acesso, porque nós estávamos ilhados. E segundo, porque a gente percebe que as pessoas não estão preparadas. Sim, tá Não vendo? estão preparadas. E assim, eu, no caso, fiquei um pouco desesperada também, que não é algo, né, que tem que acontecer, mas aí eu percebo que eu não tinha ninguém ali para me ajudar. Era eu e eu. Sim, Então sim. foi algo que eu vivenciei e sei a importância desse conhecimento básico. Como você falou, tem os níveis, nível um, 2 e 3 e 4. Então esse conhecimento inicial, o que fazer, para onde ligar, é essencial. Nós temos E que realmente buscar e temos que passar isso. Olha a riqueza que você comentou dessa sim, aluna, filmar e compartilhar no grupo da isso. família, porque engasgo até adulto pode engasgar, não Sim, só sim, criança, sim. né. E a gente vê assim que a emergência é um procedimento simples. Às vezes é só você abrir a via aérea, inclinar a cabeça, estar em parada. Eu sei que é assustador ver uma criança, um adulto. Nossa, será que ele está infartando? Calma, calma. Ficou inconsciente, deixa eu deixar ele de lado. Opa, está em parada, deixa eu fazer as compressões. Mas parece que a gente fica aquela ansiedade. Não, eu não quero que ele venha a falecer. Ou eu vou ressuscitar, eu vou salvar. Eu sempre falo a frase: o nosso objetivo é manter os sinais vitais ou restabelecer. Depois você se preocupa com outras coisas. Por isso que tem muito essa definição e fica bem claro até o nome do sistema de Você urgência que está a gente tem em incorreto, emergência, né. se for parar pra pensar. Isso. Vamos pensar agora na urgência e emergência no Brasil e tentar contextualizar, pensando na fisioterapia, aonde que o fisioterapeuta se encaixa, como é que ele está inserido nesse cenário. Sim. Voltando para o fisioterapeuta, a gente tem que olhar assim, e aí Lorena, talvez você vai ter que entregar a sua idade aqui para nós, Isso é muito tranquilo. porque eu era aluno ainda nesta época, mas nós Que temos, ano de né, antes isso? de 2002, quando as pessoas passavam mal na rua, Uhum. sofriam um acidente,
era o corpo de bombeiros que atendia as pessoas ou sistemas de emergência que existiam até então sem estar muito, sem ter amparos. E eles atendiam e levavam para a Santa Casa. Nós não tínhamos até antes de 2002 hospitais com especialidades. Ou se tinham, não eram bem. Não existia protocolos para você ter prioridades. Em 2002, nasce uma portaria, entre outras, chamada Portaria 2048. Nessa portaria consta que você tem que ter atendimento em ambientes hospitalares, pré-hospitalar dividido em fixo, isto é, a UPA e a UBS, e os móveis, SAMU, Corpo de Bombeiros, as rodovias que atendem, o sistema aquaviário, entre outros ali. E ali foi colocado quem são os profissionais que atuam. Então lá está discriminando o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o condutor. Só que naquela época nós não tínhamos o fisioterapeuta como tem hoje. O fisioterapeuta, em 2002, Lorena, como é que era o fisioterapeuta no hospital? Não tinha fisioterapeuta. Como é que ele tinha essa liberdade no ventilador mecânico? Não tinha. Como que era? Então, naquela época, se naquela época tivesse a atuação que tem hoje, nós teríamos entrado na portaria. Então, o que acontece? Nós temos várias portarias e pareceres que entraram no caminho e o fisioterapeuta faz parte. Nós temos fisioterapeuta, tem concurso hoje para fisioterapeuta dentro de uma UPA, dentro de hospital, mas ainda falta uma portaria forte para que a gente possa estar atuando. Exemplo, é a famosa pergunta: tem fisioterapeuta no SAMU? Não tem fisioterapeuta trabalhando e tal? Então, essa portaria... Para gerar uma obrigatoriedade. Isso. Então, na história, nós estamos a um passo para que a gente possa conquistar nosso espaço dentro de uma unidade de resgate. E eu falo resgate, pode ser até SAMU, pode ser até Corpo de Bombeiros. E aí, as competências, nós temos muitas competências para estar, mas até nas ambulâncias de remoção, eu preciso transportar o paciente do hospital A para o hospital B, ou do hospital para casa, né? No momento do Covid, o que nós tivemos de transporte que precisou do fisioterapeuta. Exatamente. Mas se você olhar para a portaria, nós não tínhamos ele ali dentro, não tem ele ali dentro. Então nós precisamos, no passado não foi colocado, mas agora nós estamos entrando dentro de várias atuações, mas ainda está faltando aí para o futuro, nosso nome está ali dentro da portaria 2048, nos dando as competências, porque hoje tem o que o médico faz, o que o enfermeiro faz, o que o condutor faz. Quando o fisioterapeuta entrar, o que ele faz? E qual que é o nosso papel? Qual né? que é o Onde nosso, nós vamos qual que é o nosso realmente papel? focar, né? Isso. Então, hoje, quando alguém me pergunta, eu sempre falo, estude a portaria 2048, conheça ela. Conheça como você deve conhecer seu código de ética e deontologia, porque ao passo de você poder participar e entrar, nós temos, né? Quem está ouvindo nosso podcast aqui pode falar, não, mas espera aí, eu conheço um fisioterapeuta que está no SAMU. Eu conheço um fisioterapeuta. Calma. O que acontece é, o SAMU ele é administrado por municípios, por governos, e se um secretário, se um prefeito achar que ele pode pegar um fisioterapeuta, que ele tem a competência não só de fisioterapeuta, mas ele tem conhecimentos de emergência, ele pode agregar dentro da equipe para fazer o atendimento. Mas isso é um adendo que não está dentro da portaria 2048, não está dentro do legal do país, da legalidade. Que é federal, não é federal, isso é regional. Isso, e aí é temporário, né? Ou depende daquele determinado... ou eu brinco, é um fisioterapeuta que ele prestou concurso, ele é condutor, motorista. Ou ele era enfermeiro do SAMU e fez faculdade de fisioterapia. Então, às vezes, acontece muito isso no Brasil. Nós estamos vendo fisioterapeutas no SAMU, mas ele já era enfermeiro lá. Mas ele não está atuando como fisioterapeuta. Não como fisioterapeuta. Isso, tem que tomar muito cuidado. Né? Adildo, vamos parar para pensar. Quais são as competências que o fisioterapeuta precisa para atuar? E aí, Lorena, eu coloco eu vou responder jogando uma pergunta para você, que você já começou a ajudar. Pensando numa situação de emergência, que competência será que a gente precisa ter para agir durante a emergência? E aí eu vou ter que rasgar uma seda para as aulas que a gente tem na pós-graduação, que a gente fala das competências. Eu tenho a competência cognitiva, que é o conhecimento teórico, ele vai estudar, ele vai fazer o curso. As competências práticas, ele vai treinar as habilidades. Como é que ressuscita? Como que faz a proteção de uma via aérea? Como faz o controle de hemorragia? Mas a competência atitudinal, e isso está descrito na portaria 2048. Quais são as competências atitudinais de valores? Comunicação,
Olha que incrível. liderança, trabalho em equipe, organização e, acima de tudo, que deve ser o número um, empatia. Hum. Quando a gente olha, Lorena, hoje eu fiquei emocionado na aula falando com os alunos. Eu falei, como foi bonito o que vocês fizeram. Quando eu vou dar aula, eu separo eles em grupos, explico as técnicas e eu nomeio líderes. E cada líder, ele é meu espelho. Eu explico e ele replica. E aí, quando vai girar as estações, ele precisa perguntar para o próximo colega que vem, quem vai ficar no meu lugar? Aí a Lorena fala, eu. Então você está praticando a empatia, você se colocou no meu lugar, eu vou Que ficar. legal. E aí eu vou e eu te ensino, eu te passo as informações que o professor passou. Então eu brinco na pós, falo assim, vocês precisam praticar a liderança. Imagina durante uma emergência, você precisa liderar. Eu sei que é importante Exatamente. comprimir o tórax. E aí, Lorena, a gente olha na fisioterapia, na medicina, o médico e o enfermeiro, parece que de natureza ele já sabe que se ele sair na rua, ele pode estar de smoke. Ele, se fala socorro, ele se entrega. O enfermeiro. Então parece que ele pode não ser comunicativo, ele pode não ser líder, mas ele sabe que ele tem que ter isso. Infelizmente Nesse hoje momento é fundamental essa isso, postura. mas a gente percebe que hoje nos nossos cursos de graduação para o fisioterapeuta, até profissional de educação física, às vezes a gente não tem esse treino voltado para situações de pânico. Trabalhar o mental, né? Deixa eu Hum, respirar e fazer. Então, eu falo as competências baseado na portaria. Eu sempre falo, você consegue se comunicar? E se comunicar eu falo, olha, você protege a via aérea, você controla a hemorragia e eu vou fazer as olha compressões. só. Isso, né? É organizar ali o Organizar. momento que, como você falou, É. gera um desespero, né? Sim, Só sim. quem vive, eu não imaginava. Eu até falei para minha esposa, minha atitude foi um pouco assim, inesperada, como você falou, é um Sim, treino. É sim. um treino, respira, direciona, olha tudo em volta, né? Sim, sim. Então, É, 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 sempre nós estamos atrás ali de querer resolver, ajudar. Mas a gente fala, eu preciso ter calma. Eu preciso calma comigo, deixa eu comunicar, deixa eu separar. E eu sempre dou um exemplo de um caso que infelizmente não foi de sucesso. Isso, eu treinei uma equipe, preparei uma equipe, uma super equipe. Eles são exemplares, eles existem até hoje, de uma empresa de ônibus e transporte, de um terminal, super equipe. Treinei eles, sempre treinava, e um dia teve uma parada cardíaca no terminal e eles foram dar o atendimento. Estão dando o atendimento, usando o desfibrilador e vai acumulando pessoas em volta. E tinha uma criança próximo. E aí é triste porque a gente vê a cena, tive que assistir a cena. De repente, do nada, a gente escuta gritos. Uma criança, a criança foi dando um passo para trás, as pessoas aglomerando, a criança acabou indo para a via do ônibus, o motorista que vinha estava olhando o acidente, não viu e atropelou a criança. ai meu Quem era Deus. essa criança? Era o filho da vítima. Meu Deus. Quando eles chegaram, o que a gente fala de empatia? Cheguei, calma pessoal, eu vou verificar. Quem é essa criança que está aqui? Quem é pai? Quem é mãe? Ninguém percebeu. Eu Nossa, meu levei Deus, isso que para a tragédia. vida. Eu Meu levei isso Deus. para a vida. Que a empatia quando eu for te ajudar, eu preciso olhar para o seu filho que está do lado, para o seu marido que está do lado. E é difícil, né, Lorena? Nós que somos profissionais da saúde, a gente não está preparado para dar notícias para as pessoas. Esse Covid parece que preparou a gente, né? Sim, Mas, de maneira um pouco então, assim, trágica, eu mas dou um sim. exemplo que essas competências de atitude, de valor, nós precisamos treinar. Eu sempre falo para o meu aluno, depende do que você conviveu com seu pai, da sua religião, das suas experiências, que a gente só desenvolve com a vida. Exatamente. Liderar, comunicar. Uhum. É difícil, né? O aluno, às vezes, a É. gente pergunta quem é voluntário. O aluno, às vezes, ele não dá aquele passo. Uhum. Fala. Então, acho que quando vamos falar e não é para trabalhar, viu, Lorena? É para ajudar. O Hum. Gustavo, quando ele viu isso na semana passada, o que ele fez de atitude? Pai, ajuda, Vamos, pega a bolsa. e ele Ele falou para pegou mim, a a bolsa. bolsa, porque já Pega a sabia bolsa. Vou pegar a que bolsa. ali Vamos lá, pai. Vem aqui. É ele do lado, eu quero ajudar. Então, se você vê para ele a atitude dele, deixa eu ir buscar ajuda. Deixa eu liderar agora, pai, a bolsa. Deixa eu pegar a incrível, bolsa. já. Mas porque ele vê a gente fazendo Uhum. isso. E ele foi treinado, né, ele tem 5 anos, 5 Adgeno, anos. imagina. 5 E é tão anos. incrível dessa história sua, lógico, a gente se preocupa com que teve a fratura, mas essa outra criança, por uma postura de alguém de fora, ele vai ficar com Sim, trauma. sim, Então, gente, sim. é algo que, E- como você está e- falando dessa questão da atitude de empatia,
É algo que nós temos que realmente prestar mais atenção e ter um cuidado Sim, com o outro. sim, Principalmente quando for criança, né, Digildo? sim, Porque isso fica marcado pro resto da vida sim. dela. Imagina. Eu cheguei no pai e na mãe não, desculpa, acho que era outra, ela falou, não, não sou a mãe, não, pai. Eu fiquei tão triste e meu filho assustado que eu falei assim, eu pedi pra pessoa, me dá seu telefone, eu falei assim, se você precisar de encaminhamento, eu trabalho numa faculdade que tem psicologia. Vamos levar. É, Mas aí porque o pai ficou tão assustado porque ele não estava imagina. entendendo. E eu fiquei mal. E depois eu fui no shopping para tentar saber. E aí falaram que ele pegou o filho. Mas eu fiquei tão preocupado com a cabecinha dessa criança, como é que ele ficou. E eu acho que a gente sempre vê, né? Hoje uma aluna falou para mim, professor, eu tenho medo de sangue. Amanhã vai ter simulação. Aham. E eu falei, não, fique tranquila. Vamos ver como a gente vai E trabalhar isso. provavelmente deve ter uma Há uma experiência aí lá experiência, atrás, né? né? Sim, Adildo, vamos pensar, igual eu acho que, como você falou, realmente é um diferencial na pós do CEAF, essa disciplina, essa oportunidade dos alunos, e não só o fisioterapeuta, mas o não. fonoaudiólogo, o professor de educação física, e agora a gente começa a ver também a necessidade de treinar os nossos colaboradores, do aluno incentivar a família a ter esse conhecimento. Sim, Então, quais os cursos de capacitação? E se você conseguir, assim, separar, por exemplo, para o profissional da saúde e para o leigo, tem isso, né? Fala um pouquinho pra gente sim, sobre essas formações, sim, porque é um conhecimento e o objetivo desse podcast é realmente incentivar, conscientizar a importância dessa busca, a importância desse conhecimento e de realmente nós estarmos preparados em todos os sentidos, no sim, sentido técnico, mas no sentido também da nossa sim. atitude, da nossa liderança e da nossa empatia com Sim, e aí, né, Lorena, conhecer o curso, acho que cada profissional é importante, porque ele pode chamar o outro profissional, né? Eu vejo essa importância de definir bem cursos importantes para que a gente possa fazer. Porque assim, todo mundo procura, eu quero um curso de primeiro socorro. E quando a gente fala em curso de primeiro socorro é tanta coisa. Tem ali dentro animais peçonhentos, parto, queimadura, afogamento. afogamento, mordida de cachorro. Eu tive na faculdade de primeiro socorro, você teve? Eu não É, tive, eu tive, mas assim, infelizmente não, foi infelizmente não. muito E fraco, então assim. assim, então quando a gente fala em primeiro socorro, eu sempre falo para as pessoas, falo: "Olha, eu precisa ver o seu perfil, a sua necessidade". Então eu vou falar para você assim, desde um exemplo que agora, eu comecei a atender personalizado, eu não saberia um personal em primeiros socorros. Você acredita que eu Bacana. tô com Mentoria, duas famílias mentoria que de primeiro socorro. me Olha ligaram, isso. que vai ser pai e mãe e 3 filhos, e o outro é uma família de 30 pessoas se reuniram. E aí eu falei assim: "Bom", Gente, que bacana. é, e Inovador. aí eu falei assim: "Olha, vocês precisam aprender para casa, família, vamos falar de família, vocês precisam aprender, acima de tudo, algumas coisas de prevenção, Isso que eu vou pensei, ensinar para choque vocês, elétrico, né, com né". E criança. eu falei: "Vamos falar de choque elétrico, vamos falar Queimadura. de queimadura, intoxicação com medicamento, com Intoxicação produto médica. químico". Você tem um vozinho que não enxerga direito e pega o medicamento errado. Você dá de presente Uhum. pra ele uma caixinha de pesca pra pôr o medicamento certinho. No outro dia ele põe na caixa de sapato, tudo junto. Intoxicações. Então, assim, para uma família, até para uma escola, nós temos uma lei chamada Lei Lucas, que obriga que toda escola tenha treinamento. Você precisa desenhar um cenário. Então, para a família, para uma escola, para uma empresa, para uma faculdade, Cada um tem então, uma assim, eu sei que eu vou precisar treinar engasgo, pelo menos, parada cardiorrespiratória, um trauma de cabeça ou coluna, né, convulsão, né, que convulsão, é asma, um AVC, um paciente com infarto. crise de Parece asma. que é até mais simples. Esses nomes são nomes pesados para algumas pessoas, mas são coisas simples para ser ensinadas. Então, assim, para instituições e família, a gente precisa entender um pouquinho para poder indicar. Mas se a pessoa ela já sabe o que ela quer diante do que a gente vê hoje na televisão, né, dentro disso que a gente falou aqui. Mas o mais importante hoje, para eu poder separar depois para profissionais, fisioterapeuta, profissional de educação física e outros, é assim: quem está nos ouvindo aqui, que esse podcast aqui, o fisioterapeuta, o profissional de educação física estiver ouvindo, ele tem que passar para o pai e para a mãe, para ouvir. Sim, também acho. Que é, olha só, é engasgo, é parada cardíaca, é a convulsão, o desmaio, já vai ajudar e muito. Porque eu vou ligar para o SAMU, eu vou ligar para o Corpo de Bombeiros e eu já estou mantendo os sinais vitais até esse sistema chegar, Posicionamento, você né? falou super importante, Posicionamento. coloca de lado, vê se a Isso. aérea tá livre. Agora, se eu for falar de um fisioterapeuta, de um profissional de educação física, qualquer profissional de saúde, que a gente for falar agora,
ele precisa fazer um curso de suporte básico de vida. Além de ele aprender outros temas, mas ele precisa ir para o suporte básico de vida, porque ele vai ensinar, vai aprender técnicas seguindo um protocolo metódico que vai fazer você fixar o aprendizado. Como é que eu Nossa. reanimo uma pessoa em situações especiais? Como é que eu desengasgo? E nós, profissionais da saúde, seja o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo, esse curso de suporte básico de vida, ele é comum para todos nós. Então, É o mesmo o conteúdo. que acontece? Qual é o problema hoje que a gente vê e o aluno ele fica preocupado? Amanhã, quando ele for embora, ele vai falar isso para mim, professor, eu estou preocupado. Porque se eu sair daqui, o meu vizinho sabe o que eu sei? Será que o fisioterapeuta que eu trabalho, o profissional de educação física que eu trabalho, sabe o que eu sei? Eu falo, não sei. Se Será ele que no não fez hospital é seguido o mesmo isso, e protocolo, né? já A mesma. isso, e o suporte básico de vida, ele é comum para todos. Então, Uhum. assim, todo mundo vai aprender igual, todo mundo vai seguir igual. Então, Isso é muito importante, eu né? Ter gosto de um. dividir assim, para os profissionais. E agora, se eu for falar do fisioterapeuta, do enfermeiro e do médico, existe uma capacitação muito importante para esse profissional que vai trabalhar dentro de um hospital, dentro de uma unidade de resgate, móvel. Olha, eu preciso transferir, que é o famoso curso chamado de ACLS. É uma sigla, Uhum. Atendimento Cardiovascular de Emergência, o suporte avançado. Então, o fisioterapeuta, infelizmente, eles ainda desconhecem que eles podem fazer esse curso. Nós temos gestores que cuidam da administração desses cursos, que ainda acham que fisioterapeuta não pode fazer. E esses cursos eles Olha são só. chancelados pela America Heart e pela HSI. E os dois falam, são cursos abertos para fisioterapeuta, Fisioterapeuta. médico e enfermeiro. E é um curso que, dentro de um hospital, existe um time de resposta rápida. Dentro de uma ambulância, dentro de um sistema de remoção, eu preciso ter um protocolo, uma sequência comum para todos. Então, acho que, de sendo bem simples e objetivo, são curso de primeiro socorro para necessidade. Tudo que eu puder aprender vai ser Vai fazer simples e fácil, vai diferença. fazer É. diferença. Mas se eu olhar para o nosso profissional de saúde, não importa quem é ele, o suporte básico de vida é o primeiro passo. E o BLS segundo, e ACLS. BLS ou ACLS. O ACLS, só médicos, enfermeiros e físio pode fazer, né? Pode estar capacitado nele. E o BLS, todos os Todos os profissionais de saúde podem profissionais. estar fazendo isso, Essa né? informação que você está comentando do ACLS é extremamente importante. Sim, Porque realmente eu acredito que hoje vários fisioterapeutas ainda têm isso em Inf- mente, que o ACLS é um curso que não está aberto Isso, para para fisioterapeuta, nossa, isso, para nossa profissão. porque como o que é o ACLS, que é na maioria das cenas você coloca no YouTube e você vê falando da intubação, você vê falando da medicação. Então acaba que o fisioterapeuta olha e fala, nossa, mas eu não posso intubar, eu não posso medicar. Mas existem outros momentos que ele entra, que é na proteção da via aérea, é Hum, na ventilação, é na reanimação, é na ventilação exato. mecânica, É, Lorena, olha ventilação isso. mecânica. Faz toda a Hoje, diferença. Lorena, É. meu sonho, quero deixar aqui registrado, é dar aula junto com você um dia. Bora, vamos combinar. Eu vou Porque, amar porque assim, também. eu falo para os alunos, Aham. gente, existe a opção do ventilador mecânico, de você apertar RCP, então você comprime, o ventilador faz para você o Olha isso, processo. muito E eles ficam bacana. para mim, professor, como é que faz isso? Eu falo assim, o meu sonho é a Lorena Vamos estar comigo, organizar, vamos organizar. estar comigo, No né? próximo módulo aqui, nós vamos ter um Sim, ventilador e vamos fazer, porque realmente faz toda a diferença, né, sim, Adildo? sim, Ainda mais assim, quando é um profissional que não tem esse contato com o ventilador, ele pode ficar um pouco assustado, né? Ele pode sim, não conseguir, assim, direcionar de maneira funcional e favorável para o paciente ali, porque o ventilador ele assusta, né? Quando o profissional não sabe, não entende da pressão positiva e não sabe utilizar nesse momento, né? No momento sim. da parada. E eu Da, confesso que não é a minha área, é um hum, ambiente intra-hospitalar. E eu falo para o aluno, falo assim, o quanto a gente tem da tecnologia a nosso favor, que a vítima, né, o paciente ali no momento, você pode usar e não só favorecer ele na parte fisiológica, mas o quanto você favorece outros, porque eu posso tirar alguém da equipe ali e o ventilador está me ajudando e pode dar apoio em outros momentos. A gente não exatamente. percebe. Esse é um cenário que o fisioterapeuta está desenhado. Ele ainda não se enxerga nos transportes extra-hospitalar. Quantos pacientes não precisam ir do hospital A para o B ou o aéreo? A gente ainda está Exatamente. engateando ainda no fisioterapeuta aéreo ainda, né? Que é É, essa mas integração. e é algo que tem que evoluir, porque faz toda a Sim, diferença a presença do fisioterapeuta, esse profissional, ele
realmente acrescenta, ele agrega e é um momento ali muito mais tranquilo e muito mais favorável. Sim. Vamos voltar em relação aos profissionais habilitados a ensinar nesses cursos. Então, nós temos aí o curso de primeiros socorros, que é para todos os profissionais e leigos também. É o BLS, que é para todos os profissionais da área da saúde, e o ACLS, que é para o médico, para o enfermeiro e para o fisioterapeuta. Então, quem está aí, né, habilitado a compartilhar esse conhecimento? Isso. Lorena, eu vou responder também antes, contextualizando uma situação. Sempre que eu estou dando aula ou palestra, eu gosto de começar primeiro explicando que tudo tem que estar baseado em uma evidência científica. Então, eu costumo dar o exemplo assim: tudo que é relacionado a coração, parada respiratória, desmaio, AVC, né, o sistema cerebral, uma fonte interessante é a American Heart Association, é o Comitê Europeu. Vamos falar de fraturas. Por exemplo, o PHTLS, o Hum. ITLS. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Porque sempre que eu estou dando aula, e aí eu gosto sempre de dar o exemplo do desmaio. Eu falo assim: quando alguém desmaia, você deve posicionar a pessoa na posição lateral de segurança. Não pode levantar a perna. Todo mundo fala assim, mas espera aí. E começa a abrir no Google e me mostrar. Aí eu falo, pessoal, e aí eu abro o site da America Heart, porque você tem um site e os alunos eu ensino. Eu ensino lá na CEAF, eu ensino isso para eles. Eu ensino eles a navegar no site para que eles possam mostrar para o seu gestor aonde está e poder mudar. E aí eu falo, vamos olhar aqui. Falo, tá vendo? Olha só, toda semana existe uma atualização. Então eu mostro para eles É que porque você muda tem muito, isso. E né? aí vem a história de quem está habilitado a ensinar. Eu sempre falo assim, capacitação é você comprovar que você fez uma capacitação que te graduou instrutor naquele assunto. Então, por exemplo, eu sou instrutor da America Heart e sou instrutor da HSI. Existem algumas exigências. Número de aulas que eu tenho que dar no ano, números de eventos que eu participo como aluno, como professor e atualizações. Eu tenho que comprovar que eu estou me capacitando e estou me atualizando cientificamente. Para Olha você só. continuar ministrando. Isso. Então, Mas isso tem é um muito órgão que, além importante. dele me preparar, eu fazer o curso, eu ser treinado para aquilo, eu também tenho alguém que me cobra. Então, quer dizer, eu sou habilitado. E capacitado? Capacitado, se a gente olhar, todo mundo é. Eu tenho enfermeiro, fisioterapeuta, profissional de educação física, médico. Isto é, você sabe ajudar as pessoas porque você é um profissional de saúde. Você só precisa, você já ajudou alguém de algum jeito, mas você não pode, só porque você é um médico, um fisioterapeuta, um dentista, ensinar primeiro socorro. Não basta isso. Você teve uma habilitação para isso? Hum. Você sabe a melhor evidência para isso? Então, hoje, eu não vou falar para você assim que só o físico, mas não, qualquer pessoa, até um leigo. Você sabia que até um leigo, Olha aí, se ele buscou se ele se buscou, ele capacitar, se pode ele se está capacitar a habilitado. dar um grau de instrução. Existe Uhum. isso. Ele pode ensinar a desengasgar uma pessoa. Existem os níveis de complexidade. Então, hoje, para quem está nos ouvindo, pense o seguinte: nossa, eu ouvi isso desse palestrante, eu ouvi isso desse professor. Talvez ele só está desatualizado. Ou, infelizmente, ele está lendo uma base que hoje não deveria mais ser assim. Hoje, quando a gente lê um livro, às vezes ele está desatualizado 5, 10 anos. Mas hoje a gente sabe Exatamente. que a gente tem tanta coisa, e-books, que as coisas se atualizam muito rápido. Então, Uhum. assim, infelizmente, as pessoas recebem informações de fontes Ah, você que está dando exemplo do do desmaio. desmaio. E aí, quem está Pensa. nos ouvindo, eu tenho certeza Exa aqui que É um já exemplo está. clássico, eu acho. E assim, quem tem aula com a gente lá no CEAF, ou já teve, sabe onde pesquisar para falar, Até para opa, mostrar, igual você falou, porque é tão isso, forte, né? É isso, uma forma de agir que parece que já está isso. definida, que as pessoas acham. Sim, Desmaiou, elevação de membro sim. inferior. E não é assim. Então, Não, para que nem comprovar para o gestor ou para as pessoas isso. O que que. fazer? Exemplo, o pessoal que está ouvindo esse podcast, ele sabe a data desse podcast que ele foi gravado? Vão saber, não? Vão Vão saber, saber. vai estar lá Então, exatamente na então, descrição. então, que dia é hoje? Hoje é dia 20, 20, 25. 25, Então, quem isso. está nos ouvindo,
até o dia de hoje, porque hoje eu entrei no site com os alunos, Aham. ainda continua, por exemplo, no desmaio. Deixa eu posicionar a pessoa de lado. Agora, quem ouviu o podcast talvez no dia 27, se mudou é porque algum artigo, alguma evidência saiu. Então, olha que interessante. Olha a seriedade, Antiga, né, de realmente olha, estar você tá vendo? tá buscando uma Tá capacitação buscando. com um profissional Sim. que está realmente atualizado. Sim, e olha que interessante, né? Você falou assim, o que ele precisa? Então ele precisa buscar, ele precisa entender como ele ensina o primeiro socorro, qual a fonte científica para ele se manter atualizado, qual o método de ensino. Podcast está sendo uma metodologia que nós estamos Sim, que buscando. eu acho Qual a incrível. metodologia que você usa? Porque aquela história de você ver um professor ensinando assim, vamos lá, vamos treinar, e de repente o professor começa a gritar, salva meu filho, calma, esse não é o momento de você fazer isso, esse é o momento do treino da habilidade. Uhum. Você quer fazer cenário, é no momento da simulação. Então você precisa se preparar para isso. Então, hoje, se você vai fazer um curso, eu sempre oriento assim, entra no currículo do professor, não busque só se ele é um fisioterapeuta, se ele é um médico, um enfermeiro intensivista. Não busque se ele só tem um curso do ACLS, mas está escrito que ele é instrutor capacitado. Se alguém Uhum. pegar e buscar o meu Como nome você colocou aqui, completo, né? Instrutor é isso. HSI, Aqui, instrutor. aqui no nosso podcast, eu só coloquei assim, mas quem for lá no meu LinkedIn, no meu Instagram, vai ver que tem um número meu. Se digitar aquele número no mundo, Sabe vai que você mostrar que eu tá. estou atualizado e em qualquer lugar do mundo eu posso ensinar. E isso é importante. Quando eu emito um certificado, eu sempre falo, pessoal, se você digitar o seu número do certificado que eu te ensinei, você vai ver que vai dar até o endereço onde eu te ensinei e por quanto tempo você está habilitado para poder ensinar, para você poder fazer o atendimento. Isso é importante. E você Então é vê. incrível isso que você está falando, porque um conhecimento que nós temos que buscar, Gildo, e que nós temos que sempre estar focado na atualização. Então, ó, eu Sim, fiz uma capacitação, fiz um BLS, mas depois eu preciso estar antenado, porque as sim. coisas mudam. Mudam. E aí a gente tem que fazer o certo, Sim, não é? e se você é um professor, como nós somos um professor de graduação oposta, a gente não tem que estar constante. Você é um exemplo. Toda Uhum. vez que eu te encontro no CEAF, que você vai dar aula, Gil, eu estou atualizando minha aula, mas você atualizou semana passada, Lorena. Exatamente, Não, Gil, exatamente. E é você desse nunca jeito. vi você falando que a aula vai se Não, é repetir. incrível, eu dei aula esse final de semana. Você Aí uma muda. aluna me pediu, professora, manda sua aula. Eu falei, Cíntia, Espera da só. aula que eu dei pra vocês, veio um monte de insight, eu vou mudar. Aí ela, tá bom, professora. Eu Então, falei, eu não vou mudar assim conteúdo, mas eu vou agregar, eu vou sim, mudar a ordem de ensinar, porque eu acho que vai ficar sim, melhor pra sim. vocês. E é um compromisso que E, nós temos, né, é, Digida? Eu falo. sim. Eu sou apaixonada em compartilhar conhecimento, porque é uma riqueza. Sim, e eu falo assim, né, para o meu aluno, para os nossos alunos, falo, toma esse cuidado, por favor, olha, valoriza isso, e eu tento incentivar ele, vai você também fazer curso, vai virar, e olha que interessante, né, como eu participo, eu acho que eu participo até pouco, um pouco do CEAF, mas o pouco que eu participo eu já percebi que a nossa filosofia é uma filosofia de levar a educação em saúde para a população, e aí eu sempre falo para os alunos, eles sempre falam assim, vocês fazem TCC aqui, fazemos, eu vou deixar ideias de TCC. Aí toda a turma, por exemplo, fala, vamos lá, gente, vamos fazer uma revisão nos protocolos e buscar atualização de desengasgo. Eu sempre incentivo a turma, os próprios alunos buscar, e através da CEAF a gente tem um Lógico, trabalho muito maravilhoso. bonito nos nossos TCCs, que a gente busca publicar, vamos divulgar. Eu tento incentivar sempre o aluno a fazer um TCC, não para o fisioterapeuta. Então, faça que vá servir para qualquer pessoa. Vamos Exatamente. buscar. Uma aluna hoje mesmo É ficou um legado incomodada. que vai, né, tá à Sim, disposição da sim, sociedade. Isso é sim, muito sim, é importante. importante, né? Eu espero ser convidado para mais podcasts com Com você falar sobre certeza. atualização. Com Olha, Lorena, certeza. vai ser uma atualização semana que vem. Vamos fazer um Vamos podcast. organizar, Vamos falar sobre exatamente. isso. Isso é É uma importante. conscientização necessária, que nós Sim, temos que, é lógico, como você falou, aqui é a qualificação focada no fisioterapeuta, mas é ampliar a visão. Todo sim, profissional da área da saúde, inclusive as pessoas leigas, os sim, nossos familiares, os nossos sim, amigos. sim. É algo extremamente importante. Ontem eu fiz um jantar na minha casa e uma amiga contando que ela foi para os Estados Unidos e o marido dela comprou uma medicação que ela estava com muita dor e deu a medicação errada para ela.
E ela ficou completamente grogue, completamente, um pouco assim, quase que no estado de torpor. E o marido ficou desesperado. Então, são situações que a gente tem Nossa, que realmente aprender. A gente nunca pensa que nós vamos vencer, e ela contando, a gente dando muitas risadas, dela rolando a língua, mas é uma situação que ninguém está preparado para vivenciar, nem ela, nem ele. Ela estava com a sobrinha. Então, foi algo desesperador, né, que a pessoa passou. Então, é sim, buscar esse conhecimento, se atualizar e imaginar que é uma situação que qualquer um pode passar no momento mais inesperado. sim, Então eu preciso me preparar e sim, estar realmente isso, ali consciente que o meu conhecimento é atualizado, que eu realmente vou ter uma capacitação tanto técnica quanto também de comportamento, como você falou, sim, de não desesperar, porque nesses momentos a gente desespera até o conteúdo que a gente tinha ali, que foi treinado, ele desaparece. Parece que a gente esquece tudo. Então não pode ter desespero, né, Dido? Acho que isso é sim, importante sim, demais. sim. E você fez uma pergunta, né, sobre a capacitação, quem são as pessoas que dão o curso? Eu sempre gosto de explicar uma coisa assim, eu falo para os nossos alunos isso, eu falo, olha, você precisa se certificar para que você saiba dar a aula, que você saiba pesquisar, sempre em cima da melhor evidência científica, para que você possa dar um curso para uma instituição, seja ela uma faculdade, uma clínica, um clube, e você vai emitir um certificado que essa clínica vai precisar legalmente, por exemplo. Isso é uma coisa. Mas vocês aqui na sala de aula, quando termina, falou, vocês não podem dar curso, mas todos vocês aqui podem dar treinamento. O que eu explico para eles, Lorena? Que quando eles saem da nossa aula, nesses 2 dias de aula que eles ficam comigo, Imersão, né? né, Dido? Isso, Intensivão. eu falo para eles, você pode ir agora lá no seu pai, na sua mãe, e ensinar como desengasga, como faz reanimação. Porque você não está dando um curso, você está dando um treino, você está multiplicando informações. E Exatamente. existe coisas, Lorena, que, assim, eu falo só, não mistura. Não vai querer chegar agora lá na sua secretária, lá no manobrista do seu prédio, lá da sua clínica, porque não pode, legalmente, você Uhum. precisaria ter o preparo. Mas leve isso, que foi a ação dessa aluna. Para Falou, os olha, eu vou mandar no familiares, grupo, incrível. vou mandar no grupo. Então, E assim, ainda mais por levar. vídeo, né? Porque o vídeo ele Sim, é muito sim, fácil de todo mundo sim, perceber, de todo mundo ver sim, como que é a melhor forma de fazer. Isso é sim, maravilhoso. importante. Adildo, vamos voltar a falar das leis, assim, em relação à obrigatoriedade, né? Como é que funciona isso? Já que é algo tão Boa. importante, que é inesperado, a gente não sabe, pode acontecer com qualquer um de nós, em Sim, qualquer ambiente, numa creche, num sim, hotel, num show, né? Num sim, barzinho, imagina, né? sim. Numa escola. Lorena, eu falo sempre assim, né? O primeiro socorro, o treinamento de primeiro socorro, o ACLS, como a gente falou, é para uma questão profissional. Faz quem vai trabalhar ou tem a visão futura, como a gente está esperando mudanças aí futuras nas resoluções, nas portarias. O BLS é um curso que todos os profissionais de saúde têm que fazer, porque no dia a dia ele pode precisar, desde a rua, no passeio, na clínica. Agora, se a gente for falar de leis, lei fala que tem que ser cumprido. Decreto, como você vai fazer? E aí eu quero dar alguns exemplos. Clínica de fisioterapia, consultório, academia de musculação, boxe de crossfit, o que mais? Ahn, uma faculdade, um curso de pós-graduação. Qualquer instituição que oferece um serviço para alguém, atendimento home care, você vai no home care ou personal training, o profissional de educação física, a psicóloga que vai atender em casa. A partir do momento que você oferece um serviço, nós temos leis que falam, você oferecer um serviço. Se esse serviço estiver em desacordo com qualquer norma, com qualquer decreto, lei, ou na falta dela, uma norma internacional, então, por exemplo, nós temos normas que, quando você oferece um serviço, se esse serviço tem risco de acontecer alguma coisa, você precisa ter o curso. Então, se eu sou um profissional de educação física, se eu sou um fisioterapeuta, e eu vou dar um atendimento, um fono, e de repente essa pessoa convulsiona. Esse paciente que estava ali na piscina convulsiona. Então nós temos leis, sem contar que olhando para profissionais de saúde ou não como engenheiros, cada um tem o seu código de ética e deontologia, tem algum assunto focado em você ajudar alguém. Mas as leis, elas falam que estabelecimentos que oferecem serviço precisam ter. E aí entra não só o profissional de saúde,
Mas eu tenho um porteiro, eu tenho um pessoal de manutenção, então nós temos as leis que obrigam que esses estabelecimentos tenham esse preparo e kit de primeiro socorro. Olha isso. E, não, eu sou fisioterapeuta, eu sou profissional de educação física, eu vou dar uma aula naquela academia. Tem risco dele engasgar? Tem risco dele cair e bater a cabeça ali? Tem. Então você precisa dos equipamentos X, Y, Z. Então nós temos legislações que determinam que aquele estabelecimento precisa ter treinamento e que não é estabelecimento, você vai prestar serviço, você vai nos locais. Então às vezes o nosso aluno fala isso lá no CEAF. Poxa, professor, mas a minha mochila vai ficar pesada, hein? Ele falou, não, calma. O seu paciente é um paciente crítico que está dentro de casa? Será que o serviço de home care, o gestor, ele não precisa saber as necessidades? Então, muitas vezes, nós temos equipamentos simples. Eu vou citar um nome aqui de um equipamento que não é marca, então né, a gente não tem patrocínio aqui, conflito de interesse nenhum, mas vou dar um exemplo de um equipamento, tá? Ele chama pinça de McGill. É uma pinça mesmo para tirar objetos e corpos estranhos de quem está engasgado. É um equipamento tão leve, tão portátil, que se eu vou trabalhar com idoso, vou trabalhar com criança, pessoal da fono, fisioterapeuta, e tem risco de engasgar, eu preciso ter esse equipamento na minha É uma bolsa. segurança, Então, né, eu assim, digo, hoje meu a Deus. legislação fala isso. E se eu olhar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, você trabalha com criança, com adolescente, lá fala que você tem que ter os cuidados e da prestação. Hoje, né, infelizmente, né, no Brasil, a gente ainda está engateando isso, mas nós temos uma lei federal, intitulada Lei Lucas, que fala toda escola pública e privada, creches, bufês, tudo que envolve criança é obrigatório ter os profissionais que ali trabalham ter o Treinados. curso treinados e anualmente reciclados. Lorena, Atualização. De quanto tempo o como? curso, Gilda, assim, Então, curiosidade? boa pergunta. Boa pergunta sobre isso. A lei, ela não deixa nem a carga horária e nem o conteúdo. Isso é bom. Por quê? Porque cada escola tem um perfil. Por exemplo, tem Como você falou, escola, a né? escola do meu filho tem horta. Então quer dizer que eu preciso treinar, de repente, choque anafilático, picada de um Uhum. inseto. Na escola de um amigo meu, tem piscina. Opa, deixa eu ver isso. Afogamento. Afogamento. Eu fui contratado há um tempo para dar um treinamento que eu tive que ensinar sobre mordida de cachorro. Por quê? Eu fiz um levantamento de acidentes de pessoas no bairro que andavam com cachorro e as crianças, no horário de entrar na escola, querem passar a mão no cachorro. E um cachorro mordeu. Como fazer isso? Olha Mas isso. a Lei Lucas não fala. Como treinar né, vou chamar como as crianças chamam, o tio da van, o tio que traz na escola. Uhum. Importante treinar. Então, Muito. carga horária e conteúdo não deixa. O que existe, Lorena, e eu vejo muito isso, as pessoas falando assim, é, eu fui na escola do meu filho, eu falei assim, vocês precisam treinar. Não, não, mas a gente ainda não tem um decreto aqui na cidade. Eu falei, calma, decreto é uma coisa, a lei é outra. A lei é federal, você tem que ter. Decreto fala como você vai fazer. Você não precisa esperar o decreto. É Uhum. só cumprir a lei. A lei veio primeiro. Então Uhum. tem pessoas que confundem as coisas. Então já teve amigos meus que falaram, Gil, eu fui lá na escola do meu filho, mas ele me falou, eu falei, não, leva a lei, mostra a lei para ele. Então nós temos um problema no nosso país, E ainda só vai que sentir assim, a importância quando passar por quando as situação de. pessoas cobrarem Não, e quando passar por uma passar. situação. E olha, a história do menino Lucas, né? A lei é chamada de Lei Lucas porque é um menino que morava em Campinas e ele foi numa excursão e ele engasgou com uma salsicha e os professores não conseguiram ajudar. Ai, que A desespero. mãe dele fez uma campanha, né? Buscou apoio e ela luta até hoje para que essa lei ela siga. Existe a lei, mas a gente precisa Que não mais aconteça com fiscalização. mais ninguém o que aconteceu Sim, com o filho sim, dela. nós Imagina. precisamos disso, né? Então, quando a gente fala de leis, lembra que quem está nos ouvindo, eu tenho lei no supermercado, que todo supermercado tem que ter treinamento, eu tenho a lei das escolas, eu tenho a lei do seu consultório. Não, mas é só um consultório pequenininho com uma sala. Sim, mas você tem que estar preparado. O que você atende? Eu atendo idoso. Esse idoso tem cifose. É natural. Como reanima um idoso, então? Idoso usa prótese. Se eu Olha precisar isso. ventilar,
Às vezes eu não posso tirar a prótese. Então, você vê como uns treinamentos. E aí, eu sempre falo aos nossos alunos do CEAF, eu falo isso para mim, professor, eu não aprendi isso lá fora. Porque eu falei, então, aqui a gente sabe, a gente vai falar para você, você não vai lidar com idoso, que é interessante nas disciplinas nossas. Eu tô com uma aluna agora que ela fez cardioterapia intensiva e tá fazendo ortopedia. Eu Ortopedia. falei, professor, É outra aula. ela falou assim, professor, desculpa, mas na outra, então, lá eu não falei de osso, aqui eu tô falando de osso. Lá, Não é incrível. então ela falou assim, professor, se eu pudesse, então eu vou fazer todas as. É o que eu falo, que é um grande diferencial seu, né, Gildo? Você Sim, personalizou sim, a mesma disciplina, mas o que você comentou da sim, questão da lei, né, que ela não sim, especifica. sim, Então, quando você vai dar aula para pós de geronto, sim. você faz todo esse movimento, É, explica o perfil do idoso. Quando é de neoped, vamos pro. também. Isso, Quando é de cardio, é, agora você está na pós de é. ortopedia. Então, Vamos dar né, o mais. que eles vão vivenciar, né? De Sim, repente vão cuidar do atleta, vai ter uma lesão, é, vai ter uma sim, fratura. Então sim. é incrível, É. muito bacana. E triste só que, infelizmente, né, é igual eu falo hoje. Nós temos lei que você tem que usar capacete, nós temos lei que você tem que usar cinto. Mas precisaria de lei? Não, né? Porque é óbvio que cinto de segurança e capacete. Uhum, Eu falo, primeiro socorro, é triste, né? Por que que a gente tem que obriga, assim, teria que ser tão natural de você fazer isso pro seu bem, pro bem da sua família. Você fala, deixa eu estar preparado, porque mais eu posso prevenir, mas às vezes a prevenção pode falhar. Ou acontecer, eu sempre brinco com a situação da catástrofe. Chove tanto, venta tanto, é uma árvore, é um raio. Assim, você tem que estar preparado para tudo hoje, né? exatamente. Não, e a gente não sabe, né? A Sim. gente não consegue. Vamos lá, Gildo, para a gente terminar, quais são os dogmas, assim, alguma dificuldade, barreira ou limitação que a fisioterapia vivencia nesse cenário, assim, da urgência e emergência? Novamente, eu vou sempre puxar, eu acho que para os outros profissionais, tá, Lorena? Vou falar do fisioterapeuta, Ótimo. mas eu acho que é para o físio, mas são para os outros profissionais. O profissional de educação física, para o nosso fono, psicólogo. O físio acaba sendo um pouco mais também algumas coisas aqui mais dogma, né? É muito colocado para nós assim. É, eu não posso aplicar primeiros socorros. Eu não posso aprender. Tem gente que nem o ACLS. Não, eu não posso fazer. Quando eu monto a estação de simulação lá no pessoal de cardio, eu simulo o monitor cardíaco, aí eu falo do eletrocardiograma, o aluno, não, mas eu não posso ver isso. Eu falei, não, não, peraí, você precisa saber o que é uma arritmia Espera aí, cardíaca. Não, não, eu não posso estar no hospital, eu não posso. Então, assim, como é que ele foi colocado para ele, infelizmente, que ele não pode dar o atendimento, que ele não pode aprender aquilo, ele não pode executar aquilo. E aí ele acaba ficando na zona de conforto. E eu vou dar o exemplo do esporte, por exemplo. A fisioterapia esportiva, ela acompanha os jogos, os atletas, mas muitas vezes, como tem uma ambulância ao lado, tem uma equipe, às vezes a gente fica na zona de conforto, ah não, como não é minha só para responsabilidade, alguma eu lesão, não né? preciso, deixa. Aí eu falo, mas você no treino lá no seu, na sua, no seu clube, e se ele passar mal? Então, às vezes, a gente tem, porque alguém colocou isso para nós, Aí a gente tem né? alguns casos de É, atleta que, né, sim. apresentam parada É, e e quando você falou de dificuldade, né? Dificuldade, eu acho que devido a ainda muitos professores na graduação. E aí, a gente tinha que pensar nisso, né? Levar também essas atualizações para os professores na faculdade. Os professores ainda na faculdade da fisioterapia, os coordenadores, e aí volto a rasgar aquela seda para o CEAF. Como pode? O Brasil é tão grande e só o CEAF tem uma preocupação de montar as disciplinas, a aula, trazer professor habilitado, qualificado, querer trazer isso para o aluno e divulgar. Né? é, O CEAF agora, não sei se você está sabendo, a gente vai dar um treinamento para para os os professores, funcionários. para os funcionários, né? E Vai eu vou ser super participar. legal. Então, assim, infelizmente, nossos professores, nossos coordenadores, como eles não foram treinados, eles nunca fizeram um curso, eles também não levam isso para o seu aluno. Uhum. Ele não mostra isso Não para o seu aluno. conscientiza, Não né? conscientiza Uhum. quando ele chega na supervisão de estágio. O professor que está supervisionando ortopedia, hidro, neuro, como é que desengasga uma criança na cadeira de rodas, né? Então, é uma dificuldade. Eu sinto essa dificuldade, o quanto a gente precisava alcançar essas pessoas e mostrar para elas, para que elas têm que ajudar a levar isso para os nossos alunos. Exatamente. Não tem consciência ainda da Não, importância, porque é sim, algo que é, realmente sim.
barreira e limitações, né? Barreira e limitação. Se a gente for falar para a fisioterapia, a gente precisa ter mais resoluções, pareceres a nosso favor. Nós precisamos que os conselhos regionais, o Conselho Federal, vamos pensar, e aí eu vou dar o exemplo da famosa pinça de McGill. Saiu na diretriz que profissionais de saúde precisam receber o treinamento. Saiu na diretriz da American Heart Association, Olha que isso. profissional de saúde ele tem que aprender a usar a pinça de McGill. Poxa, e aí às vezes algumas profissões, né, não vamos citar nomes aqui, falam, não, isso é ato privativo, nossa, isso não é do fisioterapeuta. Mas a gente precisa então escrever. Vamos fazer, olha, máscara laríngea, cânula orofaríngea, pinça de McGill. Então, eu acho que essa é a limitação e a barreira também, porque, Lorena, sempre que eu estou dando Eu aula, penso numa situação de urgência. Gente, eu tenho que saber esse conhecimento. Não Lorena, tem um pensa médico comigo. ali de Vamos, emergência, né? Agora eu já sei o termo. Numa vamos, situação de vamos dar emergência. um exemplo assim, né? Não vou, nós, dar o seguinte exemplo. A pessoa entra, você vai atender um idoso na casa dele, tá? E pode ser o profissional de educação física, pode ser o fisioterapeuta, é um profissional de saúde. E de repente, ele entra em parada cardiorrespiratória. Aí ele pega, tira ali do leito, põe no chão. E hoje você faz, nós chamamos de ventilação passiva. Você faz as compressões e se a via aérea estiver aberta, vai ter uma troca de ar. Só que para essa via aérea estar aberta, você precisa que alguém mantenha a via aérea aberta com as mãos inclinando a cabeça. Só que esse familiar está desesperado, está com medo, ou só está o acompanhante, ou só está o netinho. O que que você precisa ter na sua bolsa se você sabe que é pequenininho, é portátil? Uma cânula orofaríngea, por exemplo. Até a máscara laríngea, a depender da emergência. Então, eu posso ir lá, inserir, proteger na via aérea para fazer a reanimação ou ressuscitação. Senão, essa Senão não vai ser ressuscitação não vai ventilado. ser Não vai efetiva. ser E ventilado. aí eu volto a falar, tá pronto, só que eu preciso escrever um documento para isso. Por quê, Lorena? Olha o que eu fiz hoje. Eu fui explicar a pinça de McGill hoje para os nossos alunos. E aí eu pus no slide o guideline, as diretrizes e falei, pessoal, eu estou mandando no grupo agora, eu vou pedir para vocês, vocês vão fazer foto e querem pôr no Instagram. Coloquem a foto, mas na sequência coloquem conforme diretrizes tais. Por quê? Olha, nós temos muitas críticas ainda. Infelizmente, outros profissionais colocando, Não é consenso ainda. não é, mas há anos, assim, entre muitos, tá? Especialistas da emergência de verdade sabem que sim, respeitam. E nós vivemos isso no Covid, né? Como que a gente trabalhou juntos, né? Exatamente. Mas ainda, Lorena, eu vou falar para você que é uma barreira, inclusive os nossos alunos. Eu vejo alunos com receio, eles assim, não, eu não quero tirar foto usando isso não, com medo. Não, vem De ser aqui. criticado. Olha Amanhã mesmo, amanhã eu vou ter que mostrar um vídeo com todo o respeito, porque está na mídia, não é meu vídeo, está lá na rede, está lá é uma reportagem de um jornal mostrando uma criança que infelizmente engasgou com uma maçã, não foi possível, as pessoas na escola, na creche, não tinham treinamento para conseguir desengasgar, ela entrou em parada, levaram para o hospital. Infelizmente não foi observado que a maçã estava na boca ainda. Se um deles tivesse pegado um laringoscópio, olhado dentro da boca e pegado a pinça de McGill, teria retirado a maçã. Por mais que essa criança já estivesse em óbito, vamos pensar assim, na reportagem, quando você olha, você percebe que já tinha passado 30 minutos. Então, talvez ela teria tido uma morte digna. Não foi dado a chance. A frase que hoje eu falo para os alunos é: eu não estou falando que você vai conseguir salvar ou não, mas dar a chance de ser salvo. Se você tem a oportunidade, Fazer o que precisa ser e quem está feito, nos né, ouvindo gente? aqui que pense nisso. Eu preciso dar a oportunidade. Eu consegui proteger a cabeça. Então, acho que eu vou finalizar com essa barreira à limitação, que os nossos conselhos de cada região, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, vamos escrever pareceres, vamos convidar pessoas com competência técnica Quem e tem científica conhecimento. para escrever tal documento. Olha, eu quero escrever sobre esse documento. Então, vamos fazer. Isso é importante para quem está nos ouvindo aqui. Por quê? Ele precisa consultar uma resolução, ele precisa consultar um parecer, né, para poder aplicar aquilo. Não é porque não tem que eu não posso fazer, porque você é treinado. No curso do Exatamente. ACLS você aprende. No Exatamente. curso PHTLS você aprende. Eu não precisaria, mas isso nos reforça
ajudar no trabalho com o nosso gestor, que muitas vezes ele não compra. Eu chegar para o meu gestor e falar para ele, para uma empresa de home care, preciso que você compre esses equipamentos, porque eu vou atender esses idosos aqui. Não, Você não mas não precisa posso, disso. não, não, É. não é ato privativo seu. Eu falei, não, Uhum. não, mas eu fiz o curso, acabei de vir no curso aqui, né? Então, precisamos disso. Isso vai fazer toda a diferença. Sim, Gido, quero te agradecer imensamente, falar que foi maravilhoso, que nós inauguramos com chave de ouro esse primeiro podcast da LC. E quero te pedir para você deixar seus contatos, para falar um pouquinho também do seu canal, né, no YouTube, Fisioterapeuta no APH, e deixar seus contatos para as pessoas que forem nos assistir depois, que forem compartilhar o nosso podcast, para que eles possam acessar o seu Instagram, os seus contatos e conhecer um pouco mais dessa área que é tão importante. São pouquíssimos fisioterapeutas no Brasil que investem tanto, que têm essa preocupação como você tem, essa consciência. E realmente que nós possamos, através desse podcast, sermos um canal para as pessoas começarem a buscar e entenderem que realmente tem que começar dentro de casa, como você falou, informar nossos familiares para que eles tenham esse conhecimento, as pessoas onde nós atuamos, nosso trabalho, na nossa clínica, aonde nós estivermos. E entender que isso é uma atualização que deve acontecer anualmente, que a gente deve buscar esse conteúdo sempre. Eu falo, né? Meu Deus, ventilação mecânica muda demais, como você falou, colocou a data. Hoje, dia 25 de fevereiro, é essa a conduta, mas daqui uma semana, daqui um mês, pode estar completamente diferente. A evidência já vai mostrar outro caminho, né? E um sim, respaldo para outro tipo de atitude. sim. Bom, agradecer, Noena. Então, primeiro, muito obrigado. Estou fazendo de tudo para não me emocionar. Obrigado. Uma honra, né, estar aqui no primeiro podcast. Eu falo o seguinte: eu não tenho nenhuma história para contar pessoal de por que que eu estudo tanto primeiros socorros. Não tenho nenhuma, não passei por nenhuma tragédia na minha vida que fosse assim, vai lá e faz. Não passei. Mas eu não sei por que eu tenho alguma coisa dentro de mim que eu quero ensinar. Eu gosto de ensinar. Tem alguma coisa em mim que eu quero ensinar. Eu fui militar por muitos anos, né? Eu saí de casa com 17 anos, prestando concurso público para a escola da Marinha, Fuzileiro Naval. Fiquei na escola, depois prestei concurso para a escola militar da Aeronáutica, fui trabalhar com tráfego aéreo. E Muito lá legal. eu aprendi muita coisa de primeiros socorros. E um dia um colega se acidentou num acidente aéreo, eu ajudei no resgate. E fui acompanhar ele no hospital para fisioterapia depois e falei: "Nossa, fisioterapia, eu gosto de ensinar, mas eu nunca vou ser professor, eu acho, mas eu vou poder ajudar alguém". Que E aí estudei. incrível. Mas aí eu fui buscar ensino primeiro socorro. Então, assim, eu não tenho nenhuma experiência para contar por que eu gosto tanto disso. Tenho muitas histórias de ajuda, de salvar pessoas. E falo isso porque foi através de algumas oportunidades pontuais que eu pude ensinar. eh, né, cuidar para não me emocionar aqui, mas as instituições que eu presto serviço é para treinar médicos, enfermeiros, pouquíssimos fisioterapeutas. E a CEAF foi a primeira faculdade que me deixou ensinar fisioterapeuta, né? E Ixi, a ó, forma que a gente. E foi e incrível, eu acho aí, que tudo assim, né? Tem muito dedo de Deus, né? A forma como a gente é, se conheceu, né? Foi sim. incrível, meu Deus. Então, eu tinha vontade de ensinar fisioterapeuta, porque eu vou falar da minha rede social, mas eu tinha muita vontade, não, eu preciso ensinar fisioterapeuta. Então, no momento do Covid, que a gente aprendeu a usar o online, eu falei assim, poxa, eu preciso criar um canal um canal para levar o conhecimento para o fisioterapeuta. Em São Paulo, nós temos as faculdades, elas retiraram as disciplinas primeiros socorros. Não tem. A gente não tem na fisioterapia, a não sei aqui em Goiânia. Então, eu falei, eu vou criar um canal. Criei um canal Que para legal. fisioterapeuta, para ensinar fisioterapeuta. Só que é um canal, né, que ele não é só para fisioterapeuta, ele acabou ganhando espaço aí. E de repente eu conheci o CEAF me levou para fisioterapia para poder ensinar muito mais. E eu criei, então eu tenho um canal que chama Fisioterapeuta no APH, mas quem assistir, acessar lá no YouTube, vai ver que tem vídeos que é pro pai, pra mãe. Tanto é que o Gustavo tá lá sempre gravando vídeo comigo, né? Que Os legal, vídeos que a gente Adriano. grava tá lá. E fora isso, eu tenho o Instagram, que é prof.adgildo,
underline Pereira, mas eu brinco, né? Como só tem o de Adgildo, escreveu Adgildo, aparece lá. Então o pessoal pode seguir, vai estar lá o nosso podcast, tem muito vídeo, muito assuntos importantes aí relacionados a isso. Eu sempre falo, ajudem a divulgar, porque são informações de conhecimento público, né? E Lorena, eu precisava contar uma coisa aqui que eu passei com vocês, vou finalizar nesse podcast. Você sabe que há muitos anos atrás, por isso que eu falei, eu tinha que mudar o nome desse YouTube. Muitos anos atrás, eu ensinei uma pessoa primeiros socorros muito rápido. Eu achei que nem tinha ensinado direito essa pessoa dentro de uma situação em São Paulo, há uns 10 anos atrás. Passou 10 anos. E aí, na primeira aula que eu vim dar, nunca te contei pro CEAF, em uma das aulas, foi lá no shopping ainda, uma pessoa me procurou e falou para mim assim: professor, que legal a aula de primeiros socorros que eu tô aprendendo tudo. Não lembro se era Gabriel o nome desse aluno. Eu falei: professor, o senhor sabe que eu estava andando em São Paulo, eu morava em São Paulo, e há uns 8 anos atrás, e eu caí, bati a cabeça, comecei a convulsionar e passando mal, e meu amigo veio e me ajudou e me salvou e fez assim, 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 e eu quase engasguei, vomitei e tal. E esse aluno, ele estudava numa faculdade, na FMU. Resumindo, esse aluno foi a pessoa que eu treinei. Então, assim, você vê como são as coisas. Aí eu olhei para esse aluno, fiquei emocionado e falei para ele. Incrível. Eu falei assim: você agora é meu aluno aqui no CEAF, você mora em Goiânia e você tá me contando. Aí eu falei para ele, eu dei aula. Aí ele falou assim: professor, ele falou de um Gil. Eu falei assim. E aí ele ligou para a pessoa na hora, a gente se falou. Incrível. Eu não vi essa pessoa há 10 anos. Então, assim, você vê o que a vida nos põe. Então eu falei assim, é a eu precisava oportunidade mudar. que a gente tem através desse compartilhamento. Então acho que é a missão, né? É a missão. É o nosso propósito. É a missão. É o nosso chamado, como você falou, você não teve nenhuma experiência, mas é o seu chamado, que você lindamente exerce, com tanto amor. Eu falo, olha, nós temos aí, né, 23 anos de história do CEAF, nós vamos aí fazer 24 anos esse ano, e são poucos professores que têm a sua dedicação. No tempo que eu me formei, 24 anos, olha a minha idade. Então, eu teria a idade. Mas é tão incrível, Gildo, porque nós temos assim, uma verdadeira admiração por você. A dedicação que você ministra seus módulos, sabe? E assim, não é um ou outro, são todos. Quando você está aqui, quando você está em Brasília, quando é fora do CEAF, quando é, né? Meu Deus, é incrível. E você, desde que nós nos conhecemos, que foi na época da pandemia, isso não mudou. Porque geralmente tem isso, né? Você vai, de repente você vai deixando meio assim. Então, incrivelmente, você tem um carinho muito grande por essa disciplina, e eu entendo como um chamado mesmo, porque isso que você está contando, assim, é o que a gente fala assim, não, vale a pena, e nós estamos fazendo certo, e essa profissão nossa é maravilhosa, porque quantas vidas nós impactamos, com que nós temos a oportunidade de compartilhar de maneira tão realmente responsável e amorosa, e os nossos alunos conseguem divulgar isso, conseguem realmente compartilhar e pulverizar esse conhecimento. Então é algo maravilhoso. Nós temos que agradecer. Eu agradeço. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu falo sempre para os alunos, eu passo todo o material, dou os materiais, falo assim, se vocês puderem fazer o que eu fiz por vocês, por alguém, faça. Eu acho que a mensagem para vocês, para você, né, é agradecer, dar os parabéns por esse podcast. Com certeza já é um sucesso, vai ser um sucesso mais ainda. E que quem está nos ouvindo, que leve isso, mostre isso para os seus amigos, divulgue, leve o bem, porque é um ciclo, a gente acho que está aqui para isso, né? Bom, é isso, não vou ficar emocionado aqui. Um beijo, obrigado mesmo de coração, viu, por isso, viu? Foi muito bom. Vamos finalizar, então, nosso primeiro podcast com muita alegria, com muitas histórias, né, que trazem um pouco do que a gente vai construindo durante todos esses anos. E esse é o legado que nós queremos deixar. A importância de compartilhar o conhecimento. E aqui, nesse primeiro podcast, esse conhecimento tão importante que faz diferença em muitas vidas. E nós não sabemos, né, quando nós precisaremos utilizar esse conhecimento. Mas quando acontecer, que a gente tenha realmente a tranquilidade e a consciência tranquila que nós investimos
fizemos esse treinamento e vamos fazer o melhor para aquela pessoa ali que está na nossa frente. Certeza. Até mais, até o próximo podcast. Muito obrigada. Compartilhem esse podcast, sim. porque realmente nós preparamos com muito amor e eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas, Sim. como já impactou. Sim. Obrigada e Obrigado, até obrigado. mais. Até mais.